Ok. Vamos iniciar, então, mais uma aula, moçada. Uma boa noite a todas as pessoas presentes, nossos alunos. Estou vendo aqui a presença do meu amigo, companheiro do dia a dia, Elton. Minha companheira também, parceira Gra, disse que ia dar uma entrada aqui para assistir a gente. Ela está aqui o marquinha dela. Gra também está aqui. Sinta-se à vontade, Gra, de participar e de trazer as suas contribuições, que eu gosto muito. E os demais presentes, alunos, não alunos. Hoje eu fiz uma provocação no Instagram e no Face com essa frase última aqui que está aparecendo para você nesse slide. As certezas andam sempre de mãos dadas com as fogueiras. Eu fiz um conjunto botei a autoria, Rubem Alves, e fiz um conjunto de interrogações e perguntei sim ou não. O que vocês entendem dessa frase? Está se remetendo a quê? As certezas andam sempre de mãos dadas com as fogueiras. Parece frase, tipo, da Idade Média, professor. Tipo, e alguém vai deduzir alguma coisa, vai apresentar uma experiência de alguma coisa, aí taca na fogueira. Perfeito, Ana Júlia. Você fez uma boa locação do tempo, né? Isso se refere à Idade Média. E se refere a essa ideia de pessoas e fogueiras, né? Período chamado de caça às bruxas. O que mais a gente pode, sobre esse período, falar sobre esse período da caça às bruxas? O que acontecia? O que se vivenciava? Que realidade é essa dessa Idade Média europeia, que também vem para a América? Professor, não sei se essa minha análise vai estar certa, mas tirando seguindo a base que você está falando de Idade Média, as certezas andam sempre de mão dadas com a fogueira. A gente pode tirar em duas conclusões. Eu vou usar a Igreja Católica porque ela tinha certeza do que ela estava certa e que ia errado ia para a fogueira. E das bruxas, as bruxas entre aspas, que possuíam um certo conhecimento e achavam que isso era o certo porque a igreja falava outra coisa, só que elas eram condenadas à fogueira por conta da certeza delas. Perfeito. Boa análise também, Cláudio. Muito bem contextualizada. Esse período vai ser caracterizado como um período ainda de grande poder da Igreja Católica. A Igreja Católica se separa no cisma do Oriente, né? Se forma a Igreja Católica Apostólica Romana, se não me falha, o ano é 1053, e se forma a Igreja Cristã Ortodoxa Grega. E essas duas igrejas, elas vão fazer a primeira grande cisão do cristianismo. A partir do final da Idade Média, início da Idade Moderna, vem o movimento protestante. E o protestantismo com Lutero, com Calvino, também realiza uma nova cisão dentro da igreja, agora dentro da própria Igreja Católica, dentro da Europa Ocidental. Esse é um período em que a igreja está buscando muito seu fortalecimento. E ela desenvolve um tribunal conhecido como Tribunal da Santa Inquisição. E esse tribunal tem um poder estatal, mostrando ainda como religião e o Estado ainda estavam muito unidos, uma herança medieval, e apesar da formação dos Estados nacionais, do pensamento absolutista, nós temos ainda uma igreja muito forte. Aliás, eu diria que a Igreja Católica sempre teve um papel muito importante na cultura ocidental judaico-cristã. Ela tem um papel muito importante. E ela monta esse tribunal no sentido de impor a sua verdade. Esse tribunal da Santa Inquisição levou para a fogueira
não é um número significativo no sentido de nós compararmos quantas pessoas foram submetidas ao Tribunal da Santa Inquisição. É um percentual pequeno, mas estamos falando de alguns milhares de pessoas, o que já é muito sério, muito grave, né? Então fica essa marca da fogueira, ela não é o elemento principal, as punições são maiores do que as fogueiras, mas também nós temos um conjunto de torturas que fazem parte das inquisições feitas, né? As pessoas testemunharem sobre torturas, no sentido de elas não mentirem. Então, é um período realmente muito, muito triste da história do homem ocidental. E é claro que isso tem envolvimento de Estado, da sociedade, não é apenas algo da Igreja especificamente católica, mas ela é responsável pelo Tribunal da Santa Inquisição. O Brasil nunca teve a instauração de um tribunal da Santa Inquisição, mas nós tivemos visitas episcopais. Inclusive, a minha tese... Sobre o Brasil nunca teve esse tribunal da Santa Inquisição, mas eu já vi vários relatos de caça às bruxas no Brasil. Relatos de? Caça às bruxas. Ah, sim, sim. Nós temos as visitas episcopais. Nessas visitas episcopais se buscam os inimigos da Igreja. No Mato Grosso, em Cuiabá, Vila Bela, nós tivemos a visita do século XVIII, que eu baseio a minha tese, o meu doutorado, nesse documento, que é uma visitação... Deixa eu ver se eu lembro o nome do visitador. Porque eu estou com o Heitor Furtado de Mendonça, mas esse é um visitador do século XVI, do Bruno Pina, o visitador Bruno Pina. Esse documento está disponível para quem interessar. Eu trouxe da Cúria Metropolitana do Rio de Janeiro uma cópia dele datilografada. Datilografada literalmente, é dos anos 80 ainda, de máquina de datilografia. Está à disposição no Centro de Documentação da UFGD. Aqueles e aquelas que desejarem consultar esse material sobre a visita do Santo Ofício ao século XVIII. Mas nunca se instalou um tribunal no Brasil. Mas é essa analogia que o Rubem Alves faz, né? As certezas andam sempre de mãos dadas com as fogueiras. Bom, eu queria pegar essa analogia das certezas e queria contar para vocês uma história que talvez muitos de vocês já conheçam, mas eu queria contar essa história para falar sobre essa questão de certezas, de verdades, de destinos. Uma história, como diriam os interioranos sabiamente, um causo. Pegando aí essa época da Idade Média, disse que durante a Idade Média, uma criança foi deixada na roda dos órfãos. Roda dos órfãos era uma roda em que as pessoas que não podiam ter filhos, que não desejavam ter filhos, que não queriam que as pessoas soubessem que elas tivessem filhos, essas crianças eram depositadas numa roda e literalmente essa roda girava para dentro de conventos, de mosteiros, e os religiosos pegavam essas crianças sem ver quem as depositava nessa roda. Roda dos órfãos, roda dos indefesos, roda dos anjos. Isso era uma prática que ocorria. O sexo sempre foi uma coisa muito complicada na nossa sociedade ocidental, sempre visto de uma forma muito pecaminosa. E a reprodução, né, o nascer de uma criança, tipificava a existência anterior do ato sexual, o que poderia ser muito problemático, levar inclusive algumas mulheres à morte. Muito bem. Uma dessas crianças, ela foi adotada por um padre. E o padre criou essa criança com muito carinho, como seu filho, um menino, e esse menino ajudava, desde muito novo, ao padre na igreja.
cuidava da confecção das hóstias, cuidava da limpeza do salão, ajudava o padre durante a missa. Ele foi angariando o carinho daquela comunidade. Os anos foram se passando e ele se tornou coroinha. E passou a ser muito bem visto, muito querido. Desenvolveu o amor daquela sociedade católica por ele. Quando ele já era um jovem adulto, a igreja determinou que para ser servidor da igreja católica, tinha que ser alfabetizado. E que aqueles que serviam à igreja e que não eram alfabetizados, deveriam fazer uma prova de alfabetização. Esse coroinha se submeteu a essa prova por 2 ou 3 vezes e não foi bem sucedido. E teve que abandonar a igreja. Decidiu então que ia sair da cidade. A comunidade, comovida com a dor do querido coroinha, juntou uma quantidade de dinheiro boa e deu nas mãos dele, para que ele pudesse fazer alguma coisa na vida. E ele seguiu estrada fora. Essa peregrinação de dias, meses, um dia ele encontrou uma tabacaria e comprou um punhado de fumo, para que ele fosse mascando, para que ele fosse fumando, para que ele fosse, como diria o mineiro, cismando ao longo da sua viagem. Ele andou por mais muitos meses e adquiriu o hábito de mascar fumo. E um dia o fumo acabou. E ele ficou sem fumo. E já com o hábito, provavelmente o vício, de fumar, de mascar o fumo e fumar o cigarro, ele procurou a tabacaria e não encontrou. E teve uma ideia. Isso, eu vou abrir uma tabacaria. E abriu uma tabacaria. E ele foi muito bem sucedido com essa tabacaria. E começou a abrir lojas de secos e molhados. Abriu a segunda loja, abriu a terceira. Em cada entroncamento de estrada que ele encontrava, onde havia uma grande passagem de rotas de comerciantes, ele abria uma casa de secos e molhados, com vendas de produtos diversos, sendo o elemento principal a tabacaria. Enriqueceu. O tempo foi passando, ele já um senhor de idade, já passados mais de 40 anos que ele se tornara um próspero comerciante, chegou à sua loja um mascate que veio entregar uma quantidade de produtos para ele. E disse: Senhor, eu tenho pressa, porque eu ainda quero ir a outra cidade fazer uma entrega antes que anoiteça. O senhor poderia assinar para mim? Mas ele era analfabeto. Ele disse: o senhor espera que o meu livro caixa, uma espécie de contabilista da época, ele vai chegar e ele então assina para o senhor. Ele disse: mas eu preciso que faça isso logo, porque eu ainda tenho que ir para outra cidade. Um tanto quanto constrangido, ele pegou o papel e fez um X no papel. O caixeiro então olhou para ele e disse: Senhor, o senhor é analfabeto? Ele disse: sou. Então, tentando enaltecer a figura do comerciante, o caixeiro disse: veja só, o senhor, sendo analfabeto, conseguiu construir todo esse império. Fico me perguntando o que o senhor teria sido na vida se fosse alfabetizado. Quando o comerciante respondeu: eu seria um coroinha. Eu seria um coroinha.
que o Mário está querendo falar com essa história? O que o Mário está querendo falar com caça às bruxas, fogueiras, Idade Média? O que isso tem a ver com a ciência? Eu, querida. O Cláudio pediu para avisar que ele não está conseguindo acompanhar a aula por causa da internet dele, alguma coisa assim. Tá bom, Ellen, muito obrigado. A gente está gravando, né? E aí, quando ele puder, ele assiste. A gente tem essa prerrogativa de nos ajudar, mas eu entendo bem isso. Hoje, essa semana, eu troquei a minha internet. Eu acho que foi na aula de vocês um dia, não sei se foi na aula de História do Brasil, em que a minha internet ventava tanto, porque eu tinha que botar um ventilador nela para esfriar o meu USB, que atrapalhou a aula. E uma aluna falou, professor, esse barulho está atrapalhando. Foi de vocês a aula? Acho que não, né? Eu acho que foi de História do Brasil. Foi? Acho que foi. Foi? Foi nossa aula, sim. Foi nossa, Elton. Pois é. E aí eu e Elton também. Elton trocou a internet dele semana passada. Ele é testemunha. Hoje eu fiquei sem internet. E aí eu liguei para o rapaz da nova internet, né? Porque é uma internet com fibra ótica, uma quantidade muito maior de possibilidades. E fiquei sem internet uma parte do dia. Então, mesmo que você busque, às vezes, os melhores serviços, né, nem todo dia tem pão, nem todo dia a coisa funciona. Então, Cláudio, fique tranquilo, e eu sei que você é muito participativo, sei que você vai assistir essa aula em algum momento. Bom, vamos começar a aula, depois eu explico, né, a história do Coroinha, mais ao final para a gente. Teorias nascem com os sonhos. Os sonhos antecedem a realidade da vida, na vida cotidiana e na academia, no campo científico. Vocês já perceberam que tudo que eu falo sobre a ciência, antes eu falo que ela acontece na vida, naquilo que se chama cotidiano ou senso comum. Porque é isso que eu quero mostrar para vocês, né? Eu quero mostrar para vocês que a ciência, conforme eu já disse anteriormente, ela é uma especialização do senso comum. Ela é um filigranar, ela é uma busca mais específica daquilo que o senso comum olha genericamente, né? É um mergulho mais profundo sobre um ponto. Mas nós também já discutimos sobre isso, e quando você mergulha sobre um ponto, você não consegue dar conta do todo. Então, se a ciência ela é boa em mergulhar na especificidade, ela perde na generalidade. E se o senso comum ele é bom em abordar a generalidade, ele perde na especificidade. Ambos perdem e ambos ganham. Penso que assim é a vida. Tem o ônus e tem o bônus. Tem o lado positivo e o lado negativo. Como as relações humanas, né? Ninguém é perfeito. É como a gente faz escolhas, né? Observando se aquela pessoa ou aquela escolha tem mais elementos positivos do que negativos, no nosso ponto de vista, né? Que a gente também só tem um ponto de vista. Ou se tem mais elementos negativos do que positivos, e aí optamos por ter aquela amizade, ter aquele relacionamento de afeto, ter aquela vida profissional. O senso comum e a ciência é a mesma coisa. Às vezes, o conhecimento científico, ele traz mais respostas para a vida. Às vezes, não. Às vezes, o senso comum traz mais respostas para a vida. Mas, voltando a essa ideia inicial sobre o senso comum se desdobrando na ciência, nós temos que ter sonhos e sentidos. Sentidos no sentido de objetivos. Sonhos e sentidos. Aquela história que eu falei para vocês também, bem no iniciozinho da nossa disciplina, sobre Alice no País das Maravilhas com o gato. Eu repito muito isso, né? Porque isso para mim é fundamental na minha vida. Como faço para sair daqui?
e ela não sabia para onde ela queria ir, ela não tinha sentido. O gato, então, disse que ela poderia ir para qualquer lugar. Tanto na vida cotidiana, quanto na ciência, nesse espaço que nós hoje estamos dentro da academia, nós temos que sonhar para que possamos transformar isso em realidade. E temos que ter um sentido, um objetivo para aquilo que nós queremos. Então, tanto poeta quanto cientista, ambos sonham. Ambos sonham. E eu penso, essa é uma opinião muito minha, eu gosto muito de viver o encantamento, não gosto do romantismo do século XIX, porque o romantismo do século XIX, ele traz alguns elementos estruturantes que me incomodam, né? A ideia de que a pessoa precisa de uma outra metade para ser feliz, quando eu acho que cada um de nós é inteiro, e não precisa de outra metade. A ideia de serem felizes para sempre, como todo conto de fada coloca, eu prefiro Vinícius, né, que seja infinito enquanto dure. Eu prefiro Cássia Eller, para sempre, sempre acaba, porque eu acho que são mais próximos da realidade, mas isso não quer dizer que eu não seja uma pessoa apaixonada, que eu não seja uma pessoa que vibre com os sentimentos, que ame e que seja feliz. A minha maior felicidade são os meus relacionamentos. A companheira, os filhos, os amigos, a profissão de professor que eu abracei e agradeço muito a vida por ter me tornado professor. Então eu penso que, como vocês estão iniciando na vida acadêmica, a maioria de vocês, não se deixem levar pela ideia de que a ciência tem que ser afetiva ou não afetiva, de que não há espaço para a paixão, para os sentimentos no fazer científico. Eu, mas com certeza Rubem Alves, mais do que eu, com muito mais competência, né, esse ser que eu tenho extremada admiração, traz a ideia, e eu comungo com essa ideia, de que os encontros, né, não vamos chamar de descobertas científicas, porque é uma palavra que eu não concordo, mas a produção científica, ela pode estar muito ligada aos sentimentos e aos sentidos. A ideia, por exemplo, de fazer um mundo melhor, mesmo que seja apenas do lado da sua casa, né? Há pouco tempo eu escrevi uma reflexão que eu dizia: a rua parece grande, mas o mundo é pequeno. A gente não vai conseguir mudar o mundo, mas a gente vai conseguir, se nós quisermos, contribuir em alguma mudança para esse mundo. Como uma gota d'água no oceano, será sempre imperceptível para a totalidade aquilo que você fez. Mas para você, principalmente para você, os outros ao seu entorno, sim, mas principalmente para você, aquilo será muito profícuo, aquilo será muito benéfico. Então eu queria iniciar a nossa conversa de hoje dizendo: façam ciência com paixão, façam ciência com amor, façam ciência com objetivos nobres, façam ciência visando o bem.
Mário, mas a ciência, então, e o senso comum, a ciência, então, e os outros saberes são a mesma coisa, já que a base é a mesma? Não. A ciência, ela tem a sua especificidade. Ela tem a sua busca. De que busca seria essa? Bom, se nós pensarmos nessa ciência moderna do século XIX, ela é uma ciência que ela busca a verdade. A ciência, normalmente, quando nós buscamos alguma coisa, nós acreditamos estar buscando a verdade. E aí vem uma pergunta de cunho filosófico. O que é a verdade? No Novo Testamento, para aqueles que são cristãos, não é o meu caso, mas eu gosto muito de ler os compêndios de filosofia e também de filosofia da religião. Eu não tenho dúvida que o Velho e o Novo Testamento trazem muitos ensinamentos. A gente não precisa comungar da religião para perceber que elas podem contribuir com a vida, como também podem não contribuir. Da mesma forma, eu não preciso comungar com uma pessoa para ter a honestidade de dizer que aquela ideia que ela teve é uma ideia boa, que é um projeto bom. Nós temos que ter cuidado para não pensarmos a vida como time de futebol, né? Quando a gente torce por um time, o outro time não ganha, é a gente que perde, né? O outro nunca tem um mérito. Se não é mérito nosso, o demérito é nosso. Mas nunca há o mérito do outro, é o juiz, é o bandeirinha, é o nosso goleiro. Então, é importante, dentro do compêndio de filosofia, eu falava sobre o Novo Testamento, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual será a verdade? O que é a verdade? Existe apenas uma verdade? Se existe mais de uma verdade, é verdade? Se nós fizéssemos uma mudança, e eu já disse anteriormente sobre isso a vocês, se nós fizéssemos uma mudança do conceito de verdade para probabilidade, vocês vão fazer um TCC. E dentro desse TCC, vocês vão defender a hipótese X. E vão tentar, através do método científico, que difere das outras formas de conhecimento, não sendo melhor nem pior, sendo apenas diferente, através do método científico, vocês vão tentar convencer pessoas de que aquela hipótese que vocês testaram foi possível perceber através das abordagens, da metodologia e dos métodos, foi possível vocês perceberem que há uma probabilidade daquilo estar correto, da interpretação feita, independente do campo da ciência ao qual vocês atuam, que há uma probabilidade de se estar certo. Ou, de outra forma, que aquela é uma resposta possível, mas não necessariamente única e não necessariamente verdadeira.
Essa mudança de paradigma, ela me parece fundamental para a ciência, mas principalmente para a vida. Existe um ditado, um adágio popular, vocês já viram que eu sou um grande amante dos adágios populares. Existe um adágio popular que diz: aos amigos, tudo, aos inimigos, o rigor da lei. Isso não é correto. Isso não é correto. A lei tem que ser para todos. A lei tem que ser só para os inimigos. Nem a lei, nem o abuso dela. Porque se nós chegamos a uma conclusão na nossa cultura ocidental, outras culturas têm outras decisões, mas me parece que majoritariamente, nos últimos 2 séculos, nós concordamos que a democracia é a forma menos pior de se viver coletivamente, com todas as suas mazelas. Parece para a maioria, em tempos diferentes, que a democracia é o que há de menos pior, se preferirmos não chamar o que há de melhor. Para vivermos democraticamente, temos que viver alguns princípios básicos. O Estado democrático de direito pressupõe alguns princípios básicos, dentre eles o da isonomia. De que todos são iguais. A nossa Constituição Federal diz isso no seu artigo 1º. No seu artigo 1º. Mais importante, abre o nosso texto constitucional. Todos são iguais. Se todos são iguais, não pode haver diferença entre os amigos e os inimigos. Não pode haver diferença entre o time que nós torcemos e o outro time. Eu percebo que o nosso grande problema, volto aos conceitos de alteridade e de empatia, é que nós somos parciais. Usando um outro adágio, amigos não têm defeito. Inimigos, se não tiverem, eu ponho. É a partir dessas mentalidades que a gente capta nos adágios populares e que representam a forma de pensar da nossa sociedade, que nós compreendemos a trajetória dessa chamada civilização judaico-cristã ocidental. Porque se nós usarmos princípios diferenciados para os mesmos coletivos, privilegiando uns em detrimento de outros, isso gerará um desequilíbrio, uma desarmonia. E essa desarmonia, ela gera insatisfação, ela gera violência, ela gera quebra dos princípios das leis, já que essas leis não são cumpridas para a coletividade, e gera um conjunto de mazelas que nós vivemos, e não é de hoje. Não é de hoje. Então,
voltando para o conceito de verdade, não há possibilidade de convivermos com leituras diferentes de um mesmo objeto científico, de um mesmo problema humano, de uma mesma análise sobre um determinado tema. A ciência moderna, nesse aspecto, nos fez muito mal, porque ela substitui a igreja na sua visão de totalidade. Estabelece novas caças às bruxas. Estabelece novas fogueiras. E eu vejo hoje isso nas redes sociais. Pessoas com as suas verdades de forma absoluta e que rejeitam completamente a forma do outro pensar, completamente. Vou repetir para vocês, já disse isso algumas vezes. Não estou propondo conivência com aquilo que não se pode ser conivente. Eu não estou propondo conivência ao antagônico. Eu não estou propondo conivência ao crime. Eu proponho um entendimento à causa do crime, o que se pode fazer para mudar essa realidade, mas me refiro de uma forma mais abrangente aos pensamentos que são diferentes dos meus, mas que cabem dentro de um espaço de ética, dentro de um espaço de direito. A alteridade, a existência do outro e empatia, o lugar do outro. A ciência, ao tomar o lugar de Deus, transformou a sua verdade numa verdade absoluta. Bom, mas o que é verdade, né? Pergunta Rubem Alves. A nona sinfonia é verdade? A casa de vocês é verdade? O quadro é verdade? A palavra verdade muitas vezes não cabe. E muitas vezes não cabe mesmo no discurso científico. Rubens usa a palavra possibilidade da verdade. Eu gosto do conceito de probabilidade, já bastante utilizado. Bastante utilizado. Essa é uma probabilidade. Eu acho que nós nos tornamos mais humildes, mais humanos, e sem deixar de estarmos buscando a objetividade. Porque a objetividade não me parece estar em palavras totalitárias. A objetividade parece estar na forma como você constrói a sua lógica. Quer a sua lógica de vida, quer a sua lógica do senso comum, quer a sua lógica religiosa, quer a sua lógica científica, quer a sua lógica tradicional. Essa lógica tem que ser benéfica ao coletivo. E aí, a gente volta àquele exemplo que eu dei algumas aulas atrás, sobre o cientista que descobriu que se lavassem as mãos, parariam de infectar as mulheres grávidas. O resultado de uma pesquisa científica
ela verdadeiramente, ela só pode afirmar uma coisa, que é falsa. Você pode categoricamente, em determinados elementos, dizer isso é falso. Juntei água com óleo e não deu o a óleo. Mas aquilo que dá certo não necessariamente deu certo pela sua hipótese. Vou repetir. Aquilo que deu certo não necessariamente deu certo pela hipótese que você havia proposto. Pode ser por um outro motivo que você ainda não entenda. Pode ser uma outra interpretação que você não compreenda. E muitas vezes, aquela sua interpretação ela está muito associada àquele momento em que você vive culturalmente. Aquele período da história em que a sua cultura está vivendo. Onde se valorizam determinados elementos em detrimento de outros. Então, são muitos vetores para que nós possamos falar em verdade. Mais complexo ainda, falarmos de verdade absoluta. É muito difícil. Como eu desejo que vocês introjetem essa reflexão. Como eu desejo que vocês façam uma trajetória com menos vaidade, com menos verdades, com um olhar mais fraterno, construindo coisas que venham a contribuir, e sabedores que nós apenas podemos contribuir. Ninguém mudou o mundo. Nem o maior dos profetas, nem o maior dos filósofos conhecido. Ninguém. Mas muitos contribuíram para mudanças muito significativas no mundo. Ele usa um exemplo do laissez-faire, né? Laissez-faire, laissez-passer, le monde va de lui-même. Deixe passar, deixe acontecer, o mundo caminha por si só. É uma lei do iluminismo, né? É uma lei da economia liberal, a lei de mercado. Quem usa isso a priori é Adam Smith. Adam Smith, na História da Riqueza, ele trabalha com a ideia de que o mercado iria baixando os preços de tal forma que a concorrência geraria um processo de redução dos preços que cada vez se tornaria mais acessível às pessoas, porque os preços finais se tornariam mais baratos. E chegaria um momento em que a quase totalidade das pessoas poderia comprar os produtos. Matematicamente, isso é muito lógico. Mas Adam Smith esqueceu de perceber, se era a intenção dele perceber, que os seres humanos são muito mais complexos do que cálculos matemáticos. Que formação de grupos como trusts, holdings, cartéis, práticas de dumping, sabotagens industriais, controle de mercado, controle acionário, impediria a democratização do acesso ao mercado. Isso há mais de 2 séculos e meio, 3 séculos. Não foi produzida uma ordem harmônica. Não foi produzida uma ordem equilibrada. Vou mostrar para vocês aqui Vou mostrar para vocês isso aqui.
falsificabilidade. O que vocês veem nesse slide? Anybody here? Uma árvore? Uma árvore, Matheus? Uma árvore bem seca, no caso. Eu acho que do ponto de vista metafórico poderíamos dizer até que é uma árvore, mas isso é um labirinto, visto de cima. Agora que eu disse para vocês que é um labirinto, pensando em verdade e falsidade, como a gente pode colocar essa discussão olhando para esse labirinto? A verdade seria o ponto aberto, no caso, o caminho que dá certo, o labirinto? Se a verdade é o caminho aberto, você está dizendo, Amanda, que a falsa é o caminho que não tem saída, que não deu certo, é isso? Mas não diria que não deu certo, mas acho que na tentativa, por exemplo, não chegou a uma conclusão específica, sabe? Você, quando entra na primeira... Quem falou? Não, fui eu. E, no caso, eu acho também que, tipo, tem uma saída, mas que diferentes caminhos, eles podem levar à mesma saída, de que você não necessariamente possa pegar um definido. E também nem sempre, tipo, ele vai ser um caminho válido, porque às vezes você pode se encontrar, tipo, em algum lugar sem saída, então você precisa estar aí começando de novo, tentando algum outro método. Mas, Nairane, você concorda comigo que se você pegar a primeira entrada à esquerda, com certeza você não terá saída? Na verdade, depende, porque você vai se ver sem saída, e você vai mudar a rota para você ir para o seu ponto de partida, e você vai tentar um outro caminho. Eu vou refazer a minha colocação. Se você entrar nesse lugar, você vai sair em algum lugar? Não. Não. Então, ou seja, é certo que essa entrada à esquerda não dá em lugar nenhum. Vocês concordam? Sim. Não. Concordam? Não dá em lugar nenhum. É porque... você não vai poder sair para lugar nenhum. Você não vai chegar a nenhum lugar porque você será detida pelos limites do labirinto. Sim. Concorda ou não? Sim. Se você não... Então, eu posso dizer a todo mundo, posso botar uma placa e escrever aqui, rua sem saída. Vocês concordam? Sim. Sim? No entanto, a seta que segue para cima, que originariamente tem a cor em verde, eu posso dizer que ela vai dar em algum lugar? Pode. Eu posso afirmar, estando nesse ponto aqui, ó, onde eu estou colocando a seta, eu já cheguei à conclusão de que aqui não vai a lugar nenhum, botei uma placa. Mas eu posso pôr uma placa aqui dizendo, aqui vai dar certo? Não, porque existem vários caminhos que você pode pegar. Exatamente. E aí, se eu chegar aqui, deu errado de novo. Se eu ficar fazendo círculo aqui, vai dar errado de novo. Mas eu saí por aqui, pela segunda vez. Disse, aqui é uma rua sem saída. Mas eu posso continuar por aqui. Essas são as respostas que a gente dá para a pesquisa. Mas se eu continuar por aqui, eu vou entrar em outro beco sem saída. Se eu vier para cá, eu vou entrar em outro beco sem saída. Então, eu vou sempre tendo mais possibilidades de falar que a minha hipótese ela é falsa do que dizer com certeza que a minha hipótese é verdadeira. O caminho sugere isso. Por isso, a palavra probabilidade me parece uma palavra
muito mais afeita, aquilo que nós estamos fazendo é muito mais honesta do que aquilo que se prega normalmente do conhecimento científico, desde que nós somos muito pequenos, em que aprendemos a repetir aquilo que está no livro como sendo uma verdade, onde não se pode discordar do que está sendo dito. Eu imagino um professor ensinando que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos e uma aluna perguntando para ele, sempre? Será que ele sabe se é sempre? Pegar outro exemplo clássico que eu tenho, duas retas se encontram no infinito. Por que não fazermos uma ciência mais honesta para aqueles que não são cientistas ou para aqueles colegas cientistas? Por que não fazermos? Essa é uma interpretação. Essa é uma forma de ver esse problema que foi detectado. Essa é uma das soluções possíveis que eu encontrei. E aí, o problema sempre estará aberto para que as pessoas possam encontrar outros caminhos. Estou procurando aqui o quadro que fala sobre essa questão. Ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não achei, talvez esteja no outro material, mas essa questão de que quando você não fecha uma ideia, como dito, pronto, solucionei o problema, você mantém aberta para que outras pessoas continuem buscando outras possibilidades, outras probabilidades. E o que tem isso a ver com a história do nosso coroinha? Alguém consegue fazer alguma analogia entre essa conversa de hoje e o nosso caos, a nossa parábola do órfão coroinha medieval? Teoricamente, o único meio dele obter sucesso seria sabendo ler e escrever. Mas ainda assim, mesmo com analfabetismo, ele conseguiu prosperar na vida. Olha, eu conto essa história há mais de 20 anos. Nunca havia pensado nessa leitura que Mateus acabou de fazer, de que é possível se fazer outros caminhos por fora do chamado academicismo, fora da escola. Que existem pessoas que não vão à escola e são bem-sucedidas. Legal, Mateus, obrigado por contribuir. Na minha próxima turma, a sua contribuição já estará inserida. Eu nunca havia pensado sobre isso. Vejam o que é a ideia da pluralidade dos olhares. Eu só melhorei o meu olhar sobre essa parábola agora porque eu ouvi uma voz de outra pessoa que tem um olhar diferente da minha. E para mim é perfeita a análise do Mateus. Né? Fora da escola não há salvação, fora do conhecimento científico não há salvação. Não, não é verdade. Existem profissionais muito bem-sucedidos na vida que não foram à escola.
A inteligência não tem nada a ver com a educação formal. Saber as fases da Revolução Francesa não fazem de você um ser humano melhor do que outro. Muito bem, Matheus, obrigado pela colaboração. Mais alguma análise? Professor, o senhor me permite, Fala, Matheus. nesse ponto tem, não sei se o senhor conhece, tem um grande empresário que é o Elon Musk, né? Ele é um dos homens mais ricos do mundo, e ele fala que ele não foi para Harvard, mas as pessoas que trabalham para ele foram. E mesmo não se formando na melhor universidade do mundo, ele hoje é um dos homens mais bem-sucedidos da história. Há muitas pessoas que são muito felizes em suas profissões. Eu estou com obra em casa, o Elton sabe disso, e o Rodrigo, que é o pedreiro que trabalha na minha casa, trabalhando sozinho, afastado, biossegurança, etc. e tal. Aliás, falando nisso, anteontem eu tomei a primeira dose da vacina, por ser professor e ter mais de 52 anos, me foi facultado esse direito, e viva o SUS e viva a saúde. E eu desejo vacina para todas as pessoas, e que nós acabemos com esse isolamento, que além dessa tragédia de mortalidade, os que permanecem vivos também estão sofrendo muito. Mas o Rodrigo, ele disse para mim, conversando, é a terceira obra que ele faz na minha casa, ele disse: seu Mário, eu na quarta série pedi ao meu pai para não ir mais à escola. O Rodrigo construiu todo o meu salão com churrasqueira, com a churrasqueira não, que a churrasqueira era pronta, mas o fogão a lenha, o forno a lenha, piso, telhado, parede, portas, janelas, e agora ele está fazendo 2 quartos na minha casa, está fazendo banheiro. Se vocês olharem a perfeição geométrica do trabalho desse rapaz, se vocês olharem muitos pedreiros ditos analfabetos, que têm um conhecimento prático da geometria espacial, existem muitas formas. A abordagem do Matheus foi muito, no meu ponto de vista, muito bem colocada, muito bem observada, que eu acho que, de uma certa forma, vai ao encontro da reflexão que eu queria fazer, mas Matheus faz um outro caminho. E, de igual forma, muito bem sucedido. É isso que eu quero dizer a vocês. Se eu dissesse que a minha história era única e verdadeira, não haveria possibilidade para outras. Isso não diminui a minha reflexão. Ao contrário, a reflexão do Matheus soma. Alguém mais tem alguma análise a falar sobre a história do coroinha órfão? Eu acho que eu tenho uma também. Quem está falando que eu não estou vendo piscar aqui? É a Amanda. Oi, Amanda. Agora sim. Agora você falou Amanda, pum, apareceu aqui na coisa. Diga. Tá bom. Na teoria, quando você fala, por exemplo, que vários caminhos vão te levar a uma questão falsa e, na maioria das vezes, poucos caminhos vão te levar para a verdade, certo? Não, eu não disse que poucos caminhos levam à verdade, porque eu não acho que a gente chega na verdade. Eu acho que alguns caminhos ficam em aberto com a possibilidade de serem verdadeiros. A gente não pode afirmar, mas são caminhos. Se deu certo, bom, se deu certo, vamos continuar nele. Mas não necessariamente quer dizer que esse é o caminho, que não existiriam outros. Mas vai, continua o teu raciocínio, que você quer outra coisa. Não, mas na verdade era nisso que eu queria chegar. Porque quando o cara pergunta, mas o que você seria se você não tivesse conseguido abrir essas lojas, né, por aqui? E ele fala coroinha. E aí, quando você falou isso, eu até pensei, eu falei, mas ele não tinha certeza. Era um caminho que ele achava que seria a verdade do destino dele, mas na verdade poderia ser outro, mesmo que ele continuasse lá. Então eu tive essa visão também da história.
Não era Legal. uma certeza, não era uma verdade absoluta. Legal. É mais ou menos por aí que eu também estou pensando para ter colocado essa história. Bacana, Amanda. Alguém mais? Gente, retirem da cabeça essa ideia que o seu destino está traçado. Existem muitas possibilidades na vida. O órfão poderia ter sido um coroinha muito feliz. E ser um grande empresário não faz melhor do que ser um coroinha. A ideia da parábola ou do caos não é menosprezar o lugar do coroinha, mas é chamar a atenção para o seguinte: tendo havido um problema, tendo havido uma impossibilidade, há outros caminhos, que foi um pouco que a Amanda levantou agora. Há outros caminhos. Você constrói, você é o principal responsável pela construção daquilo que nós chamamos de destino. É claro que existem fatores externos a você. É claro que existem condições econômicas, sociais, culturais, climáticas, geográficas. Mas eu acredito que o seu papel na definição desse destino é muito importante. A sua história não está contada. Da mesma forma, o conhecimento científico não está dado. Não há regras únicas que levem a esse futuro. Muitas vezes, um percalço em uma pesquisa é um grande aprendizado para a sua próxima vez que você irá fazer aquilo. Vocês estão vendo aí o Elton, que está com a câmera aberta. Vocês já sabem que Elton é meu vizinho de frente, que é um grande amigo, um grande companheiro do dia a dia, onde nós nos ajudamos fraternalmente o tempo inteiro. Eu saí para a rua, o pedreiro estava na minha casa, ele foi fechar a minha casa. Somos amigos. O Elton faz muitas coisas na vida, dentre elas pães. E durante um tempo ele fez pães, eu até a Graça ainda tiver aí, vai lembrar, nós levávamos para a aula de mestrado para vender para os alunos. Pães maravilhosos, feitos em casa, um forno de lenha. Mas chegou uma época que os pães começaram a dar errado. Os pães começaram a ficar duros, os pães começaram a não funcionar, e era a mesma medida, era a mesma quantidade, era o mesmo, e não funcionou. E o Elton, como ele é muito insistente em fazer as coisas, ele é muito persistente, ele foi tentando. Hoje, os pães são melhores do que aqueles primeiros que ele fazia. Hoje temos pães de beterraba, pão de milho, pão integral, pão branco, pão de casca de manga, pão de manga, pão, sabe, de frutas. Então, às vezes, um percalço no nosso fazer contribui para que você possa melhorar a sua próxima etapa. Para que você possa amadurecer os caminhos que te levam à realização da ciência, da vida, do ser feliz, finalidade última do homem, no meu entendimento. Mário, fala, meu irmão. Eu digo o seguinte: se você, na primeira queda, que nem aquela, erremos pão, vamos parar, não vamos mais fazer? Vamos desistir. Eu acho que é errado, você tem que persistir, lutar para conseguir de novo. Para você não parar. Se você parar de desistir, você fala assim: fui derrotado. Verdade, é verdade. Isso serve
não apenas para o conhecimento da ciência, como serve para o conhecimento da vida. A gente vai errar. A gente vai cometer erros, porque isso faz parte do ser humano. Mas o que você faz com esses erros que você cometeu é que dizem a diferença do para frente. Sejam cientistas humanos, sejam pessoas humanas. Se preocupem com o outro, compartilhem com o outro, escutem o outro, acreditem também no outro, exercitem essa ideia de perceber que você tem um olhar, mas que ele não é único. Pensem sobre isso. Semana que vem será o nosso último bate-papo. Daqui a 2 semanas nós temos mais uma avaliação. Eu queria agradecer mais uma vez o carinho de vocês, de me ouvirem as minhas reflexões, o meu pensar. E eu espero muito, 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 muito que a Graziele, minha amiga, está dizendo aqui, agora que eu estou vendo, que a internet dela, o Cláudio Vitor também, a Graziele, parece que a coisa hoje é meio geral, está caindo, né? A Gra está dizendo aqui que a dela está caindo também. Mas ela bota uma frase de Carlos Drummond de Andrade que diz que a porta da verdade estava aberta, mas só entrava meia pessoa de cada vez. Show, Gra. Grande Drummond. Grande Drummond. Ficamos por aqui. Vou desligar, vou interromper a gravação, desejando a vocês uma boa noite, uma boa semana. Cultivem o bem. O mal está por fora. Saiam desse lugar do ódio. Amem. Beijo grande na alma de vocês. Boa noite, professor.